TV Artilheiro. Coletiva de imprensa com o treinador Thiago Carpini após a derrota do Vitória contra o Ceará por 1-0. Boa noite, Carpini. É um resultado difícil por conta, especialmente, da atuação do segundo tempo, na minha opinião, né? Vitória começou apagado em dado momento do segundo tempo. As mudanças fizeram o time dar uma melhorada. Eu queria que você fizesse um resumo do jogo, e aqui você atribui a mais uma falha defensiva. O Vitória teve uma semana de treino, teve mais uma falha defensiva em gol de cabeça, especialmente no gol contra o Grêmio também aconteceu a mesma coisa. Eu queria o seu resumo, por favor. Bom, boa noite. Boa noite. Acho que o resumo foi bem feito. A tua leitura é a mesma que a minha. A única coisa que eu discordo é que nas mexidas a gente melhorou. Eu acho que não. Nós continuamos apático. Um primeiro tempo igual, controlado, né? Poucas chances para ambos os lados. Talvez a chance mais clara tenha sido a nossa. Uma bola que atravessa a área e o Carlinhos se estica ali para tentar fazer o gol. E é o futebol, né? A gente está sempre muito próximo da vitória e da derrota. São os pequenos detalhes que têm feito a diferença contra o Vitória nesse momento ruim que nós estamos atravessando. Assim como em momentos melhores, o detalhe foi a nosso favor, e a gente sabe que temos que seguir trabalhando, né? Assumir as responsabilidades, os erros, as evoluções que nós precisamos, e rápido. Alguns pequenos detalhes, como esse da bola parada. Eu digo pequeno porque é uma maneira recorrente que a gente vem sofrendo gol, mas é grande porque determina o resultado da partida. E a bola parada, por mais que você treine, eu falo isso muito, né? Tem um aspecto também individual, a sua tomada de decisão, né? A linha, o tripé, o bloqueio, quem está no bloqueio não deixar o cara escapar. No jogo passado nós sofremos da mesma maneira, mas, como eu disse, assumimos as responsabilidades, começando comigo, que é a maior delas. Eu sou responsável, né? Eu escolho, eu escalo, eu treino, e dentro de campo eles assumirem também, porque a partir desse momento é com cada um dos atletas. Mas a gente virar a página agora, porque muita coisa ainda vai acontecer. Um resultado que não estava nos planos, imaginávamos pontuar aqui, mas seguimos. O Alisson, TV Editora Dinâmica. Você veio com 3 alterações, né? A saída do Baralhas e dos 2 pontas, Eric e o Gustavo Mosquito. Você veio com 2 atacantes mais altos, né? E o Hiller para dar uma sustentação, acredito eu. Qual foi o intuito desses 2 atacantes mais altos? Foi realmente tendo a análise do Ceará, que tinha sofrido bastante gol de bola aérea? Eu queria um pouco da sua análise em relação a isso e como você pode trabalhar para minimizar esses pequenos erros de bola parada que tem atrapalhado tanto o seu time. E a do Neres também, né, que foi uma necessidade por conta da lesão do Zé, mas aí não foi uma opção como as outras 3 que você citou. Justamente por isso a gente viu a dificuldade defensiva da bola aérea da equipe do Ceará. A opção nossa era por ter uma equipe um pouco mais alta, um pouco mais forte fisicamente, para sustentar um pouco mais o jogo. E à medida que as coisas fossem acontecendo, a gente ia dar um pouquinho mais de leveza, de profundidade, de ataque a espaço no segundo tempo, né? Claro que o gol mudou um pouco a nossa estratégia, um gol tão cedo, e a gente voltar para o segundo tempo de maneira tão abaixo do que foi o primeiro tempo, no meu ver, equilibrado. E a ideia era justamente essa, ter uma equipe um pouco mais encorpada, pensando nessa jogada do Ceará, principalmente na parte ofensiva, né, com o Pedro Raul. É um time que não precisa ter tanta profundidade para fazer essa bola pelos lados alçada na área, fazer essa bola atravessar na última linha. E a gente suportou bem no primeiro tempo, e também a bola parada, né? Que a gente falou muito sobre o Pedro, sobre o Marlon, que fez o gol. Conhecemos bem esses atletas e a gente tentou estar um pouco mais precavido, mas infelizmente não funcionou. E aí no segundo tempo a gente acaba arriscando um pouco mais, terminando o jogo quase que sem nenhum homem de contenção. O Ronald, que é o cara que, mesmo tendo a característica, mesmo assim é um volante que sai um pouco mais para o jogo, flutua um pouco mais entre linhas, não faz essa proteção na última linha. A gente ficou bem exposto, e aí sofremos ali mais algumas oportunidades até do Ceará fazer o segundo gol. E mesmo assim, com as mexidas, a gente não foi tão efetivo, né? Com a entrada do Léo, do Eric, eu acho que faltou um pouco mais de todos nós.
Carpini aqui, prazer estar falando com você. No dia 16 de abril foi o último resultado positivo, né? Os últimos 3 pontos conquistados pelo Vitória no Campeonato Brasileiro, de lá para cá uma sequência, né, que não é das melhores. Eu queria que você falasse ao longo dessas últimas partidas, né, recapitulando, o que está acontecendo com a equipe que os resultados positivos não estão acontecendo, né? E queria também acrescentar, te questionar, na verdade, quanto que te frustra hoje não sair com qualquer pontuação, mesmo que seja um empate, um ponto aqui do presidente Vargas, considerando que Vitória e Ceará fazem campeonatos parecidos, né, ali de permanência, buscando ali os 45 pontos, o quanto que te frustra não conquistar pelo menos um ponto aqui no PV? Isso é começando de trás para frente, isso é a frustração muito grande. Eu acho que é muita pretensão da minha parte, eu querer colocar em que momento da tabela onde o Ceará vai brigar, né? A gente imagina, eu posso falar pela equipe do Vitória, eu entendo que nós vamos brigar no primeiro momento pela permanência, depois a gente vai brigar por coisas maiores. Eu acho que essa foi a nossa caminhada de retomada do ano passado. Eu acredito que o Ceará possa estar também nessa prateleira, mas como eu disse, quem sou eu para dizer onde o Ceará vai brigar na competição? Mas tem alguns adversários que a gente entende que não se deve perder pontos, né? Um dos pontos muito importantes da nossa caminhada ano passado, principalmente no nosso retorno, foram os confrontos diretos. Nós ganhamos praticamente todos. Quando não ganhou, nós conseguimos trazer pontos fora de casa. Então acho que esse foi um diferencial. E esse ano já é a segunda vez que não acontece a nossa estreia contra o Juventude também. São resultados que nos frustram bastante. Outros a gente entende e aceita um pouco mais. Em relação ao momento, eu acho que é um momento bem delicado, bem conturbado, né? Em virtude dos resultados. Mas quando você tem convicção naquilo que você faz, confiança no trabalho da nossa equipe, confiança no meu trabalho, a gente já saiu de situações muito piores, né? O ano passado, até mesmo esse ano, não muito piores, mas situações também tão delicadas quanto. Eu acho que a gente tem agora um pouco mais de sabedoria, de maturidade coletiva, não absorver tantas coisas ruins que nesse momento vêm de fora, e é natural, a gente precisa entender e respeitar e saber que nós temos um caminho dentro do Vitória. E nós nos colocamos nessa situação e nós precisamos trabalhar para que as coisas voltem a acontecer, as vitórias voltem a acontecer. É um nível diferente de competição em segundo semestre, Série A, Sul-Americana, são níveis de jogos onde você não te permite alguns tipos de erros que a equipe do Vitória vem tendo. E quando eu falo do erro, eu não estou expondo o meu grupo de maneira alguma, porque eu continuo acreditando que é um grupo forte, qualificado, vai brigar até o final pelos seus objetivos, mas a gente tem dividido as responsabilidades, e a maior delas é sempre a minha, com certeza. Tássio Caldas, do BNews, Baiana FM e canal do VG. Carpini, após 2 dias de folga, o Vitória teve outros 3 dias de treino para aprimorar as valências coletivas e individuais. Apesar disso, neste jogo contra o Ceará, podemos observar que o Vitória, com o mesmo desempenho e dificuldades dos jogos anteriores, cria muito, mas no terço final não consegue concluir a jogada com qualidade. O que ainda está faltando dentro do seu trabalho e do elenco do Vitória para que isso seja corrigido? Olha, a gente precisa, eu falo muito essa palavra, né, da efetividade. A gente é uma linha muito tênue, né? Cada jogo você está muito próximo da vitória e próximo da derrota. Como eu falei, a primeira bola do jogo, talvez de grande perigo, foi do Vitória. E se com 10, 12 minutos você faz 1-0, era um jogo totalmente diferente, uma tônica diferente. Mas não tivemos a eficiência, a felicidade. Eu acho que quando as coisas tendem a acontecer no momento ruim, isso se potencializa ainda mais. Da minha parte é seguir trabalhando e passando segurança para os atletas, convicção naquilo que está sendo feito. A semana ela foi importante, sim. A primeira semana aberta da nossa temporada. E às vezes a gente bate muito em cima dessa semana, né? Como se em uma semana a gente fosse corrigir todos os problemas. Então não é bem por aí. A gente está caminhando para algumas soluções. Eu acho que algumas nós já encontramos. Claro que dentro dos processos de cada jogo, a oscilação ela faz parte, né? E nós estamos num momento onde a gente não pode oscilar para baixo. Então, tranquilidade, maturidade, seguir as nossas convicções, seguir melhorando, evoluindo e passando segurança para os atletas, né? Que são eles que vão dar essa resposta, liderados por nós, por mim. E a gente segue tendo muita convicção no que está sendo feito aqui dentro do clube. Gabriel Galindo, do canal do Dinâmico. Carpini,
qual foi o fator que influenciou para que o Vitória fizesse 2 tempos tão distintos, terminando com 31 faltas cometidas, proporcionando ao Ceará uma de suas principais armas, que é a bola parada? Esse é o ponto que nós precisamos encontrar. A gente faz um primeiro tempo tão equilibrado, tão coeso, com algumas boas ações, conseguindo, em cima do que nós trabalhamos, principalmente na nossa saída de bola, esse encaixe individual que faz o Ceará na nossa primeira saída. Nós fizemos uma saída diferente do nosso habitual, segurando um pouco mais o Claudinho, empurrando o Ronald e Matheus na última linha e dando liberdade para flutuar do lado contrário da bola. Funcionou bem e de repente no segundo tempo a gente volta totalmente desorganizado. Eu acho que são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu acredito que o futebol é um jogo de muita imposição. Você começa a errar pequenos detalhes, um passe, uma tomada de decisão, você começa a trazer o adversário para dentro do seu campo, a bola passa uma, passa duas, passa três, a torcida vem junto, daqui a pouco você vai tomar um gol. Isso é inevitável. E aí, nesse ponto, nós não fomos tão eficientes. Leonardo Santiago, do Canto Rubro-Negro. Carpini, boa noite. Hoje, Vitória, no segundo tempo, sofreu na bola parada defensiva e não apenas no gol. Sempre se fala de tomada de decisão individual dos atletas, que eu concordo em muitos momentos. Mas, como você enxerga as ideias passadas da bola parada defensiva? É apenas a tomada de decisão dos atletas? Olha, se você, de repente, estiver dizendo que não é só dos atletas, que é também do treinador, eu concordo com você. Eu digo que a tomada de decisão é justamente onde a gente divide a responsabilidade. Eu escolho da maneira que nós vamos marcar. A gente define quem são os bloqueios, quem faz o tripé e quem marca na linha. Isso é uma decisão, a autonomia do treinador. Uma coisa é a gente propor, outra coisa é executar. E quando eu falo da tomada de decisão, nós tomamos 2 gols, Grêmio e Ceará, onde os 2 jogadores, no jogo contra o Grêmio, o Wagner dizia a primeira bola e hoje o gol do Marlon, onde nós tínhamos um bloqueio definido para esses jogadores e o bloqueio não aconteceu. Jamais eu vou te falar quem era o bloqueio, isso não é problema de ninguém, é problema interno nosso. A responsabilidade não é de quem não bloqueou e de quem não atacou a bola. A responsabilidade é minha, enquanto treinador e comandante do Vitória, porque eu prefiro muito mais assumir as responsabilidades nesse momento, porque eu tenho convicção nos atletas, confio muito neles e tenho convicção naquilo que eu faço. Eduardo Serra, do canal Rubro Negro TV. Carpini, você entende que o elenco está assimilando suas ideias de jogo ou há dificuldade em transformar o que é treinado em desempenho nos 90 minutos? Depende. Quando a gente ficou 23 jogos sem perder, estava assimilando. Quando perdeu, não assimilou mais. Então, acho que tem maneiras da gente se analisar. Eu respeito todas as opiniões. É muito fácil dizer, por exemplo, contra o Fortaleza, que foi a única vitória que nós tivemos nessa competição na Série A em casa. Nós vencemos por 2-1 e o elenco assimilou. Não, foi mérito dos atletas, capacidade individual, coletiva, dentro de uma organização. Se fosse um trabalho iniciado agora, nós poderíamos dizer que foi uma questão ainda de não ter assimilado aquilo que está sendo proposto. Por mais que nós mudamos aí 70% do elenco de 24 para 25, nós estamos à frente desse projeto há um ano praticamente. Então, está bem claro os nossos padrões, os nossos comportamentos com e sem a bola. Então, acho que isso não tem influenciado, não. Tem algumas questões, principalmente no aspecto emocional e psicológico. São atletas e seres humanos também. E quando o resultado não acontece, as cobranças, as críticas, tudo tende a gerar uma instabilidade, uma ansiedade. Então, o meu papel é dar, além da informação técnica e coletiva dentro daquilo que a gente propõe para cada jogo, um pouco de tranquilidade emocional para que a gente possa performar. Rinaldo Oliveira, da Rádio Excelsior e canal do Interativo. Carpini, por que a opção em deixar Janderson em campo e não deixar Carlinhos, já que é um jogador de área e o jogo estava se desenhando para cruzamentos na área? Olha, na minha opinião, o jogo estava se desenhando para a transição. O Ceará praticamente jogando dentro do nosso campo, a gente sem força para poder sair. E, na minha opinião, o Janderson é um jogador muito mais de transição do que o Carlinhos. O Carlinhos é um cara que preenche a última linha quando a gente consegue montar a segunda fase do nosso jogo e entra no campo do adversário. Para o que desenhava a partida, eu precisava um pouco mais de profundidade, jogadores que ataquem melhor o espaço. Foi essa a ideia também do Léo Pereira, do Janderson.
E o Eric, um cara que tem as duas variáveis, né? Ele consegue flutuar de fora para dentro e também tem esse ataque ao espaço, mas hoje nós não funcionamos isso com efetividade. Para finalizar, Rafael Burgos, do Visão Colossal. Carpini, você concorda que o Vitória administra em excesso os seus momentos de superioridade, especialmente nos jogos fora de casa? Se sim, o que fazer para retomar a eficiência e espírito de competição que caracterizou o time da Série A do ano passado? Você pode repetir? Carpini, você concorda que o Vitória administra em excesso os seus momentos de superioridade, especialmente nos jogos fora de casa? Se sim, o que fazer para retomar a eficiência e o espírito de competição que caracterizou o time na Série A do ano passado? Olha, eu não consigo te responder essa pergunta, não entendi, porque administra os momentos de superioridade. Quais superioridade? No placar não tivemos. Em número de atletas também não. Qual momento superior? Momento onde você está melhor na partida, talvez seja isso? Se for isso, eu vou responder nessa linha, mas se tiver errado, eu não vou ter como responder. Não entenda que eu não quis responder, eu não entendi mesmo. Eu acho que nós, poucos momentos, fomos superiores ao adversário, foi um jogo igual, né? Talvez o primeiro tempo nós tivemos algumas situações onde a gente conseguiu controlar um pouco mais o jogo, mas uma superioridade sobre o adversário eu não vi dessa maneira. E eu acho que é inevitável as comparações do que foi feito ano passado para esse ano, né? Mas o ano passado já ficou para trás, é história para contar. O que vale é esse momento, e esse momento é um momento que a gente enfrenta, um momento delicado na competição, e que a gente vai encontrar um caminho, né, para dar uma resposta para o nosso torcedor, para nós mesmos, acho que em primeiro ponto, né, dentro daquilo que está sendo trabalhado, dentro daquilo do compromisso que nós temos no dia a dia desses atletas. Então, como eu disse, eu bato muito nessa tecla, né? Tranquilidade, serenidade. A 7ª rodada, claro que nós não queríamos estar com essa pontuação, deixamos escapar pontos importantes, mas lembrando que é um campeonato muito longo, temos uma parada onde muita coisa vai se ajustar. 38 rodadas, o ano passado nós livramos do rebaixamento na 36ª, classificamos para a Sul-Americana na 37ª e o campeonato acabou na 38ª. O ano passado, na 7ª rodada, essa mesma 7ª rodada, nós perdemos um jogo de 2-0 em casa, que foi a minha estreia para o Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense abriu 8 pontos do Vitória. E nós terminamos, acho que com 14 pontos na frente do Atlético na Série B e o Vitória com a permanência. Tudo isso é história para contar, não vale para hoje. Mas a gente, no momento ruim que nós estamos atravessando, a gente precisa se apegar a coisas boas, trazer à memória o que nós já fizemos aqui com esse mesmo trabalho, com esse mesmo treinador, com alguns atletas que ainda permanecem. Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini encerrada. TV Artilheiro.